E aí pessoal, tudo certo? Então vamos lá para mais uma aula online, que é o Thales. Hoje a gente vai tentar entender, a gente vai ver aqui como que a gente faz o exercício do cromatismo da forma certa, tá? Ele é um exercício muito importante de coordenação, de técnica, tanto para quem está começando como para quem já é avançado, né? Sempre tem algum detalhezinho que a gente melhora tocando esse exercício. E ele vai ajudar muito a gente assim, a controlar os dedos, ter a independência, né? Conseguir controlar cada um deles, tirar o som, colocar a força certa em cada dedo, tá? Então essa coordenação que a gente desenvolve com esse tipo de exercício vai melhorar muito na hora de tocar músicas, tá? Principalmente melodias, tá? Então, começa alongando, tá? É sempre bom alongar, na verdade, mas esse exercício em especial exige bastante abertura dos dedos. Então, começa alongando, tá? A gente vai tentar fazer o seguinte, a gente tem que colocar usar os 4 dedos, né? A gente tem que ficar numa posição que a gente consegue tocar de forma confortável, sem sentir dor, e tirando o som de todas as notas. Então, primeiro de tudo, vamos fazer assim, ó, vamos ver aqui a mão esquerda. Ó, aqui atrás, o polegar, ele não vai ficar nem muito no alto, nem muito embaixo. Fica aqui no meio, tá? Sem ficar pro lado também. Pensa que pensa que o polegar vai ficar mais ou menos meio que de encontro com o dedo 1 e 2, tá? Ele não vai ficar deitado, isso atrapalha bastante. Então, apoia o polegar, né? A digital do polegar aqui, a impressão digital, né? Sem apoiar o polegar inteiro, porque quando a gente apoia assim, fica meio travado o movimento. Então, apoia só a ponta do polegar, tá? Coloca os 4 dedos aqui. Como que esses dedos têm que ficar? Eles têm que ficar, ó, em pé. Não sei se o ângulo da câmera fica claro, mas os dedos ficam em pé, aqui certinho, né, sem ficar deitado. Quando a gente fica deitado, a gente perde força, perde a firmeza nos dedos e acaba pegando na corda de baixo, tal. Às vezes não sai o som do jeito que a gente queria. Então coloca os 4 dedos. Isso é mais pra gente medir a abertura da mão, tá? Isso daqui ainda não é o exercício, é mais pra gente medir mais ou menos. Pensa que um dedo para cada casa, assim. Então no começo é um pouquinho difícil, né? A gente sentir um pouco, né? Mas aos poucos vai acostumando. Então colocou um dedo em cada casa. Tá? O ideal é o dedo ficar perto do traste. Se ele ficar longe ou em cima, aí abafa, olha só. Perto do traste, longe. Em cima do traste. Então aqui é onde... Então um pouquinho antes do traste é onde a gente consegue tirar mais som, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer assim, ó. A gente já montou aqui, né? Encontrou a posição dos dedos mais ou menos. Tira esses 3 dedos. Vamos deixar apoiado só o dedo 1, tá? Os outros 3 dedos, eles ficam quase que na posição para eu usar eles, entendeu? A ideia é eu não distanciar os dedos, não fazer isso, não deixar a mão longe. Então assim, eu estou tocando o dedo 1, mas os outros eles estão próximos aqui. Eu vou apertar o dedo 2, sem soltar o dedo 1, e aí eu vou tocar. Vou apoiar o dedo 3, sem soltar os outros 2, e vou tocar. E depois a mesma coisa com o 4. Aqui que vai surgir uma dificuldade, provavelmente, que o dedo 4, ele tem que... Olha só, se ele estiver esticado dessa forma, olha só, a gente deixar a mão um pouquinho inclinada para o lado, o mindinho ele fica esticado, perde a firmeza, e aí esse movimento aqui ele acaba que causa dor, tá? Então não ajuda. O mindinho ele tem que ficar dobrado. Pensa que a mão inteira ela forma uma concha, ó. Nenhum dedo está esticado. Os dedos formam uma conchinha, formam uma curva. Que aí eu
eu consigo usar todos os dedos com menos força, tá? Pra gente evoluir no instrumento, a gente precisa controlar a força, né? Muitas vezes a gente coloca menos força do que precisa, às vezes a gente coloca mais força do que precisa. Então a gente, às vezes, uma mudancinha assim de posição dos dedos, a gente controla a força e não faz mais força do que o necessário, né? Não causa uma dor no dedo. Então vamos lá de novo. Dedo 1, 2, 3, 4. Soltou os 3, né? Mas deixa próximo. Ah, não saiu o som, sei lá, no dedo 3. O que pode ser? Aí você tenta tudo isso. Vê se o dedo não está esticado. Tenta pegar certinho aqui com a ponta do dedo. Tá? Vê se não está longe do traste. Experimenta colocar um pouco mais de força também. Pode ser falta de força. Pode ser esticar, então às vezes você tem que abrir um pouco mais o dedo para sair mais som, tá? Então é um pouco tentativa e erro, né? E aí a gente vai repetindo. E aí treina bastante. Palhetada, ó, pra baixo e pra cima, movimento bem curto. Pode tocar com o dedo também, o polegar. O polegar dá um som mais forte, mas ele acaba sendo um pouco mais lento, né? Aí a gente toca com o polegar pra baixo aqui. Pode apoiar na corda de baixo. Ou com esses dois dedos também, tem gente que prefere tocar assim. Alternar os dois dedos é bom pra tocar coisas mais rápido. Beleza? E aí, a gente pode treinar o contrário também. Então, a gente vai fazer agora 4, 3, 2, 1. Né? Então, o cromatismo é quando a gente toca as casas seguidas, né? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Então, eu vou começar com todos os dedos apoiados aqui, todos os dedos apertados, né? E vou tocar a quarta casa aqui. Beleza? Tirei o dedo 4. Tirei o dedo 3. Tirei o dedo 2. Então aí aperta todos. Vai tirando um por um. Aperta todos. Certo? Sempre tomando cuidado de não tirar demais os dedos, tá? Sem fazer isso, ó. Isso é um erro bem comum. Tenta... Certo? E aí conforme conseguir, aí o que faz? Experimenta tocar em 2 cordas. Então, por exemplo... Um erro comum quando a gente experimenta tocar em 2 cordas é que a gente desce a mão esquerda e deixa a mão direita no mesmo lugar. Então ficaria, por exemplo... Percebe? Aí as minhas mãos não estão sincronizadas. Não, uma está fazendo uma coisa, a outra está fazendo outra. Então, atenção com a mão direita. Vai fazendo aqui. Certo? Esse é um exercício que ele demanda bastante prática. Assim, é legal treinar um pouquinho todo dia. Ao contrário, né? Certo? Digamos assim, uma regra geral pra gente tocar bem, né? Pra gente conseguir tocar coisas mais difíceis, é a ideia da gente diminuir o movimento, controlar o movimento, né? O menor esforço. Então faz um movimento bem curtinho, tá? Sem movimento excessivo, tá? Bem curtinho. E sempre checando se está saindo o som de todas as notas.
Quem tiver dificuldade de usar aqui as primeiras casas, né, pode treinar um pouquinho mais pra frente, que as casas são mais curtas, acaba sendo um pouco mais fácil. Então, dependendo da abertura da mão, treino aqui no final do braço. Beleza? Mas é legal treinar em várias regiões, né? Então, por exemplo... Certo? Então é isso aí.